Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga. Escrito por Américo Simões. No dia seguinte, Tiago acordou mais tarde que o habitual. Ao consultar o seu relógio de bolso, espantou-se, ao ver que já era quase hora do almoço. Vestiu-se com esmero e gostou do que viu no espelho. Seu rosto já estava novamente normal. Os hematomas da surra que levara havia desaparecido por completo. Ao chegar ao andar de baixo, encontrou Vicente, um dos escravos, parado ali em frente à porta que dava acesso para a rua. Ao tentar atravessá-la, o escravo se interpôs em seu caminho. Eu sinto muito, senhorzinho, mas eu tenho ordens para não deixar vosmecê sair. Tu sabes com quem está falando? Berrou Tiago enfurecido. Saia da minha frente agora, eu estou mandando, sai. Dirigiu-se então para a copa da casa, descontrolado, quase fora de si. Assim que entrou no local, impressionou-se com o que se desenrolava no recinto. Sua surpresa foi indescritível. Ele bateu com os punhos fechados sobre um dos móveis, tomado de cólera. O que está acontecendo aqui? O que esses negros suarentos e fedidos estão fazendo sentados a essa mesa? Na minha mesa. Os olhos de Melinda brilharam estranhamente. Ela disse: Não levantes a voz para mim. Compreendeste? Muito bem. Quanto essa gente faz sentada à mesa, ora, meu senhor, meu marido, eles vão almoçar conosco. Sabes, sempre achei essa mesa muito vazia. Agora não mais. Senta-te. Estávamos aguardando-te para que te juntasse a nós. Senta-te. Caçoou Melinda. Deliciando-se com a face chocada do esposo, Melinda acrescentou impondo uma ternura exagerada na voz. A comida está uma delícia. Mandei até fazer aquele prato de que tanto gosta, só para ti. Vem, prova-o. Incrédulo, Tiago protestou. Isso não há de ficar assim, Melinda. Não há. Estás me ouvindo? Está bem, senhor meu marido. Mas agora senta, estamos todos famintos. Quando Tiago ia se servir, a voz de Melinda soou ardida e aguda. Seu prato não é nenhum desses. As pupilas dele dilataram-se de pavor diante das palavras da esposa que o desarmaram de vez. Tudo o que conseguiu dizer, e num tom opaco, foi: Como pode ser tão desprezível? Melinda deu de ombros e revidou. Assim como tu és uma criança mimada. Já te disse isso, não? Uma expressão evidente de ansiedade estampou-se no rosto do esposo, mas foi ligeira. Depois a sua face tornou-se enrugada. Os olhos esbugalharam-se, brilhando freneticamente, míope, desesperados e febris. A mão direita, ossuda e forte, contraía-se contra a mesa. Engoliu em seco várias vezes antes de dirigir palavras à esposa, e quando o fez, foi numa voz rouca, áspera, como se a garganta estivesse contraída. Tu me enojas. Melinda olhou com desdém. Vais gastar todo o seu repertório de palavras para tentar descrever-me. Espero de coração, meu querido, que o teu vocabulário seja vasto para poupar os meus ouvidos de repetições. Não gosto de ouvir os mesmos adjetivos todos os dias. É entediante. Isolda trouxe o prato preparado especialmente para Tiago e pôs na frente dele. Ele engoliu em seco. Deste prato só tu provarás. Sirva-te à vontade, disse Melinda. O marido ficou parado, olhando fixamente para o prato, e logo se viu transpirando friamente de pavor.
E se a comida estivesse envenenada? Não teria como salvar-se, não conseguiria deixar aquela casa para pedir socorro. O jeito era não comer. Adquirindo um tom carinhoso, Melinda o encorajou. Vê como está suculento e saboroso? Agora vamos, abra a boca, só uma garfada é o suficiente. Só um pouquinho que tu comas vai me satisfazer. Tiago mantinha-se parado com o olhar preso no prato, tomado de pavor, avermelhando-se cada vez mais. Melinda, por sua vez, sorria febrilmente. Podes comer sem preocupação, mesmo que esteja envenenado. O que é o veneno para uma pessoa que sempre esteve disposta a vender a alma para o diabo, em troca de dinheiro e poder? Se estiver envenenado, tu sobreviverás, pois é difícil envenenar um demônio, já que eles são envenenados por si mesmos. Agora provas. Manda um escravo provar. Explodiu ele, avermelhando-se como um pimentão. Não quero perder os meus escravos tão belos e fiéis. Já levo uma vida de cão e não quero que morra como um. Respondeu Melinda prontamente, imprimindo o máximo de ternura e complacência na voz. O rosto de Tiago pareceu começar a derreter, como se derretem os rostos de cera diante de uma fornalha. Agora prova, bramiu Melinda, jogando fora a postura angelical. Sua voz agora se tornara cortante como uma lâmina afiada na pedra. Tiago transpirava forte, como se estivesse acometido por uma forte febre. Levou a colher diversas vezes à boca, mas não conseguia fazê-la atravessar os seus lábios. Por fim, debicou um pouco do soufflé com a sensação de que comia cru um órgão de um ser humano. Delicioso, não é? Murmurou Melinda para provocá-lo, realizando como sempre o seu maior prazer, incitá-lo ao ódio. Tu gostaste, não gostaste? Todos podem ver, acrescentou ela sarcástica. Tiago engoliu mais um tiquinho de soufflé, enojado. Sentiu ânsia, por pouco não vomitou. Prova mais, insistiu Melinda garbosa. Os olhos do marido arregalaram-se e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, tanto quanto o suor. Sentiu seu coração bater célere e as têmporas latejarem penosamente. Prova mais, insistiu ela, enchendo o prato do marido de generosas porções. O rosto de Tiago começou a tomar um aspecto esverdeado. De repente ele levou a mão à boca para segurar o vômito que pressentiu estar prestes a atravessar a sua boca. Saiu da sala em desespero. Melinda desatou a rir, chacoalhando-se toda. Então, recompondo-se, pôs-se a comer o seu prato favorito, saboreando com delicadeza tanto a comida como o aroma. Durante os dias que se seguiram, Tiago se viu diariamente diante do mesmo drama. Mal conseguiu engolir o pouco de comida que punha no seu prato, sempre prestes a vomitar. Diante daquela tortura diária, Melinda certo dia comentou: Deves ter mesmo cuidado com o que comes, afinal, não podemos confiar em ninguém, salientou ela. Voltando-se para ele, forjando-se meiga, acrescentou num tom cuidadoso: De certo que confio no Senhor meu marido. É a pessoa mais transparente que eu conheci em toda a minha vida. É lógico que só vim a perceber isso de uns tempos para cá. No início, por mais que eu tentasse enxergar a sua alma, a sua beleza física me ofuscava a visão. Ela suspirou. A beleza. A beleza física ofusca a visão de todos. Confunde a nossa percepção. Embaralha os nossos sentidos, impede-nos de ver a índole e o caráter de uma pessoa. Ela novamente fez uma breve pausa antes de prosseguir. Às vezes pergunto-me
Por que Deus deu tanta beleza às pessoas que não vale 10.000 réis? Por quê? A aparência física deveria ser uma extensão da beleza interior de uma pessoa. Se o caráter e a índole do indivíduo fossem verdadeiramente dignos, ela seria fisicamente bela. Quando não, feia, horrenda, pegajosa e disforme. Outra pausa se deu até que ela voltasse a falar. Talvez Deus tenha agido certo. Deu a beleza a essas pessoas de esterco por um bom motivo, para lembrá-las, ao verem-se diante do espelho, que elas devem igualar o seu interior àquela beleza física. A jovem mulher, cuja voz vibrava em entonação suave, silenciou-se por alguns instantes. Ficou a olhar para o nada, embebida dos seus próprios pensamentos e reflexões. De repente, num estalo, ela pareceu retomar a sua vitalidade habitual e perguntou: Como ficas de barba? A pergunta adensou o estado deplorável de Tiago. Embora seu rosto não tivesse se alterado, seu olhar delatava o seu desespero agravante. Eu te fiz uma pergunta. Com descaso ele mentiu. Nunca usei barba. E bigode? Ele travou o maxilar, balançando a cabeça negativamente. E cavanhaque? Ele soltou um suspiro longo e irritado. Eu quero ver. Ele franziu a testa. Quero ver como tu ficas de cavanhaque. Prosseguiu ela, saboreando as palavras. Num ímpeto, a raiva contida de Tiago explodiu. Nunca! Nunca! A voz do marido elevou-se num agudo protesto, tornando-se cada vez mais e mais histérica. As palavras de protesto tornaram-se incoerentes. Melinda permaneceu numa quieta inescrutabilidade, pensativa. De repente, ele calou-se e a sua expressão mudou. A avidez e a revolta se foram. Ele novamente se viu amedrontado, como sempre, diante da esposa, e o seu corpo baqueou. Enxugou os olhos e aquietou-se de vez. A voz de Melinda então soou no recinto. Eu gosto. Excita-me ver-te perder o controle. Ele manteve os olhos fixos no prato. E já é excitante vê-lo assim, nesse estado. Deve ser altamente excitante vê-lo perder totalmente o controle. Virando-se instantaneamente após ela terminar a frase, e com uma voz impregnada de ódio, Tiago a desafiou. Não me tentes, Melinda, não me tentes. Se eu perder todo o meu controle, eu te mato. Eu te mato com prazer. Ela sorriu felinamente e voltou a comer. Neste dia, quando o marido ia levantando-se da mesa, a voz de Melinda o deteve. Aguarda-me na sala, por favor. Quando ela se juntou ao esposo, trazia consigo alguns papéis e um sorriso gracioso. Aquilo nas mãos da esposa chamou a atenção de Tiago, que logo descobriu o que era. Perdeste o juízo de vez? Enlouqueceste? Ralhou ele abobalhado. Não, senhor meu marido, é que de repente eu senti-me condoída, com uma vontade de fazer o bem ao próximo. E bem, resolvi, ou melhor, resolvemos. Tu e eu alforriamos alguns escravos. Baixando a voz, ela acrescentou solene. Quero me livrar de alguns deles também, porque eu enjoei dos seus rostos. Eu não assino nada, nem que seja por cima do meu cadáver, rosnou Tiago, crispando as mãos nervosamente e negando com a cabeça como se tivesse um tique nervoso. Por favor, não me tentes. Não há motivos para te arrufares assim, sussurrou Melinda morbidamente. Vamos, uma assinaturazinha só
e verás um sorriso lindo resplandecer no rosto dessa gente miserável. Nunca! Põe-te no lugar deles, ao menos por um minuto, e vê o quanto aclamarias pela alforria. Na verdade, implorarias. Jamais vais fazer-me. Não me obrigues a fazer o que pode te prejudicar. Além do mais, eu comprei mais escravos para nos atender. Gente nova, mais viçosa. Tiago engoliu em seco, sem saber o que fazer. Melinda puxou a cadeira da mesa para ele se sentar. Subjugado pelo olhar imperioso da mulher e pela força das circunstâncias que contra ele conspiravam, não pôde mais excusar-se e fez então o que ela mandava, sobrepujando todo o ódio. A esposa pôs uma pena na mão do marido e o tinteiro ao seu lado, e então começou a dar-lhe as cartas de alforria para assinar. Foi com a respiração suspensa e febricitante, e com a cabeça tomada de um turbilhão de desejos de vingança, que ele atendeu àquela ordem. Depois, ela chamou cada um dos escravos na sala e lhes revelou o que fez. Apupos de alegria cortaram o ar. Todos estavam pasmos. Antes, porém, de deixarem o aposento, Melinda fez um lembrete a eles. Não agradecerei, senhorzinho Tiago? Ele ficaria encantado em receber um abraço de cada um dos homens e um beijo no rosto de cada uma das mulheres. Tiago levantou-se abruptamente e passou por todos pisando duro e de maneira fugaz. Melinda rompeu numa gargalhada histérica e maligna, e ao voltar-se para aquela gente ali com um sorriso que lhes ia até a alma, falou alto e em bom tom. Vamos celebrar. Naquela tarde, Melinda seguiu mais uma vez somente na companhia do cocheiro para a rua de Valongo, onde era feito o leilão de escravos. A jovem ficou chocada ao ver que não era a única mulher da sociedade a comprar escravos. Havia muitas outras ali, vestidas tal como se fossem para um sarau ou um recital na corte ou no Palácio Real. Mais chocante que a humilhação daqueles escravos ali à venda, estando muito deles seminus, era o modo como essas mulheres o compravam e com a mesma indiferença que se comprava um animal. No fim da noite, semanas depois, Tiago estava de testa franzida, enquanto andava de um lado para o outro pelo quarto, pensativo, com o coração opresso, consternado com a sua situação. Sentia-se novamente derrotado pelo destino, o odioso destino, mas ele não se renderia com facilidade. Tenho de encontrar uma saída, murmurava enquanto as suas mãos espargiam. Diante da janela ele parou. Seus olhos se dirigiram até as estrelas e ali repousaram por instantes. A visão trouxe a mãe à sua memória. A mãe que tanto o amara e que partira tão cedo de sua vida. Se ela ao menos ainda estivesse viva, poderia ajudá-lo. Com quem mais ele contaria senão com ela? Não tinha mais ninguém sobre a terra em quem confiar, ao menos alguém que considerasse realmente confiável. Um burburinho de vozes despertou Tiago dos seus pensamentos. Eram os negros fazendo as suas orações em seus aposentos. Ele saiu discretamente em profundo silêncio do seu quarto e caminhou até a cozinha, abriu a porta com o mesmo cuidado para não despertar a atenção de ninguém e caminhou até as imediações do grande quarto que abrigava os escravos. Antes, porém, observou a noite que estava altamente escura. Uma estrela brilhava tão intensamente que parecia arder. O ar estava pesado, calorento, parecendo ser uma extensão do seu interior. Ao chegar perto do quarto dos escravos, Tiago ficou ali, incógnito, ouvindo o que eles diziam. Era surpreendente, espantoso para ele encontrar pessoas tão miseráveis quanto aquelas mantendo a sua fé. Deus?
Tiago não podia nem ouvir falar essa palavra. Sentia um profundo ódio das pessoas que acreditavam nele. Considerava-as cegas e débeis. Onde já se viu acreditar em Deus que nunca se viu? Para ele, aquilo era inadmissível. Havia um fato irrefutável naquilo tudo. Ele, Tiago, tornara-se tal como um escravo preso nas mãos de Melinda. Só que no caso dele a situação era ainda pior, pois a sua alforria só seria obtida com a morte da esposa. Seus planos haviam se transformado num hediondo espantalho. A oração dos negros entrou em seus pensamentos, dissipando a sua reflexão e fazendo-o perder a noção do que pensava, de onde estava e o que desejava por alguns bons minutos. Sentiu em seguida um agradável calor invadir o seu corpo rijo e dilacerado. As energias pesadas com as quais voluntariamente envolvera-se foram afastadas, mesmo que temporariamente, pelas evoluções daquela gente humilde. As orações e o canto dos negros foi como um lenitivo para sua angústia. Ao voltar para o seu quarto, Tiago descobriu-se mais sereno e mais calmo. Encostou novamente o seu rosto no travesseiro macio, sentindo-se mais leve. Notou que a lua atravessava a janela e banhava parte do seu corpo coberto pelo lençol. Aquilo apaziguou ainda mais os seus pensamentos confusos e atribulados, permitindo-lhe ingressar no mundo dos sonhos de forma mais serena. Novamente, o sono saudou Tiago com os sonhos com Maria Eduarda, sonhos de puro prazer, dos quais não queria nunca mais acordar. Ele despertou pela manhã pensando nela. Passou, na verdade, mais um dia todo com ela em seus pensamentos. Podia até em certos momentos sentir o seu perfume, o cheiro inconfundível da sua pele, o seu olhar cristalino e reconfortante a olhá-lo. Assim que teve a oportunidade de esgueirar-se das garras de Melinda, Tiago foi visitar a mãe. As lembranças que tivera da mãe verdadeira na noite anterior lhe fizeram sentir saudades da mãe que adotou pela mentira. Queria ouvir a sua voz, receber o seu carinho, o que Alzira sabia dar, tal e qual a sua mãe de sangue, ou talvez até mais do que ela. Ele não podia determinar, uma vez que as lembranças e sensações que teve ao lado da mãe verdadeira perderam-se de sua memória ao longo do tempo. Alzira percebeu de imediato que o filho estava carente e queria colo. Ela encostou a cabeça dele em seus ombros e fez-lhe um cafuné. "Está tudo bem entre Melinda e ti?" perguntou Alzira um tempo depois. Tiago sentiu duas mãos apertarem o seu pescoço, forçando-o a dizer a verdade, toda a verdade, mas num supremo esforço conteve-se. Não podia fraquejar, não depois de tudo que passara para preservar suas mentiras. A mãe se preocupou, conservou-se quieta por alguns instantes e depois insistiu mais uma vez na pergunta: "Tem certeza de que está tudo bem entre Melinda e ti?" "Sim, mãe, está tudo bem entre nós. Por que não haveria de estar?" respondeu, procurando dar um tom despreocupado à voz. "Talvez precisas fortificar o teu lado espiritual, meu filho. Só Deus nos ilumina, só Deus nos mostra o caminho. Não só podemos, mas devemos contar com Ele." Tiago deixou a casa da mãe e foi direto para o seu lugar favorito em todo o Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. Enquanto caminhava por ali, um casal de namorados felizes prendeu a sua atenção. Novamente, Maria Eduarda ressurgiu em seus pensamentos. Era assim que era para ser sua vida, exatamente como daquele casal, nos mínimos detalhes. No entanto, ele agora parecia ter um oceano imenso distanciando daquela vida apaixonante com a mulher de sua vida. De repente, uma dúvida cruel estremeceu o seu coração.
Estaria Maria Eduarda ainda esperando por ele? Ou teria ela se casado com outra pessoa? Só de pensar naquilo, seu estado emocional debilitou-se ainda mais. Quando voltava para casa, a carruagem de aluguel passou em frente à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, colada ao Hospício Pedro II. Ao avistar o lugar, Tiago lembrou-se da tia. Era ali, até onde sabia que ela havia sido internada. A tia por quem desde quando bateu os olhos não teve simpatia. Não gostou do seu olhar profundo, penetrante, como se olhasse além dos olhos e enxergasse os seus pensamentos, os seus segredos, as suas fraquezas. De repente, um fio do passado ecoou em sua mente. A conversa que ouvira e tivera naquela tarde na casa da mãe a respeito daqueles que podem conversar com os espíritos dos mortos. Ele começou a repassar toda a conversa em sua mente durante o trajeto até a sua casa. Aquilo era, sem sombra de dúvida, um total absurdo. Mortos que conversam com os vivos? Vivos que podem falar com os mortos? Não. Aquilo era fruto da mente imaginativa de uma pessoa desmiolada, só podia. Ninguém sobrevivia à morte e aquilo era um fato para ele incontestável. Tiago mal sabia que toda a paz que o Jardim Botânico lhe transmitira naquele final de tarde esvair-se-ia logo mais aquela noite. Melinda novamente lhe reservara mais uma surpresa. Ela o aguardava em seu quarto, disposta mais uma vez a fazer sexo com ele. Apesar de odiá-la profundamente por tudo o que lhe fizera e continuava a fazer, desmedidamente, não era sacrifício algum se deitar com ela para tal propósito. O corpo dela o atraía profundamente, tal como um ímã atrai o metal. Quando os corpos se encaixavam, suas partes côncavas e convexas se uniam. A sensação que ele tinha era de que ambos faziam parte de um mesmo todo. Para Melinda, a sensação não era menos diferente. Como Melinda já havia observado, os iguais se atraem, mas só não sabia que atrai também espíritos desencarnados obcecados, que compartilhavam dos mesmos interesses e procediam com o próximo com as mesmas baixezas. Naquela noite, após atingirem um clímax, ambos esqueceram o ódio que sentia um pelo outro e como procediam um com o outro após o sexo. Adormeceram, dividindo a cama como um casal de verdade. Uma semana depois, Tiago esperava encontrar qualquer pessoa na casa da mãe, exceto a esposa. Não conseguiu esconder o susto que levou ao vê-la ali sentada junto a Alzira na sala de estar. O senho do jovem imediatamente se fechou, mas logo seu bom senso lembrou-lhe de que deveria reagir sem alteração de comportamento. Caso contrário, a mãe poderia suspeitar de algo. Assim, ambos interpretaram o papel de casal perfeito, harmonioso e realizado, com maravilhosa supremacia. Durante o almoço, a mãe perguntou: "E para quando são os seus filhos?" Ouviu-se o barulho de uma colher tilintar no chão, que Tiago deixou cair. Alzira lançou um rápido olhar para o filho. Rubro, Tiago desculpou-se. "Desculpe-me." A mãe sorriu e tornou a repetir a pergunta. "E os filhos? Vêm ou não vêm? Eu quero ter netos." Tiago espantou-se com a dor aguda e repentina que aquela simples pergunta lhe causou. Melinda esticou sua mão direita até alcançar a esquerda do marido, que estava sentado à cabeceira da mesa, e ao tocá-la, ele estremeceu, enrubescendo novamente. Sorrindo, Melinda ironizou: "Teus netos chegarão muito em breve, dona Alzira, muito em breve. Esta casa estará lotada deles. Não sei se Tiago lhe confidenciou o seu maior desejo." "Qual?" Empertigou-se a senhora. "Ele quer ter pelo menos 5 filhos." "5?
É mesmo, meu filho? Nunca me disseste isso? Tiago é muito reservado, a senhora bem sabe. Leva tempo para se abrir com as pessoas, contar o que realmente passa no seu interior e falar dos seus desejos e dividir os seus segredos. Ela pronunciou mais pausadamente a última palavra. Nesse momento, o jovem cínico e mentiroso ergueu seus olhos até a esposa. Melinda divertiu-se interiormente ao ver o que eles expressavam, ódio e fúria controlados. Que nome dareis aos filhos? Já pensaste? Ainda exibindo seu grande sorriso ensaiado, Melinda foi rápida em dar uma resposta. Se for um menino, eu gostaria de chamá-lo de Breno. Breno? É um nome muito bonito. O mesmo sorriso que Melinda ofertou à sogra, ofertou ao seu marido. Agora eu estou lembrando-me, Breno. Não é o nome do teu irmão de criação, senhor meu marido? Os olhos de Tiago não expressavam mais ódio agora, mas sim pavor. E aquilo divertiu Melinda ainda mais profundamente. Ela podia se deliciar com seu prato favorito, uma cachaça forte e encorpada, e até mesmo com seus orgasmos, mas nada era tão prazeroso, divinamente prazeroso, arriscaria ela definir, do que provocar o rapaz de estonteante beleza, o seu marido. Após o jantar, Alzira entregou um embrulho à nora. Aqui está, querida, o que me pediste. Tiago contraiu o rosto apoplético. Muito obrigada, dona Alzira. Nem sei como lhe agradecer. A senhora é como uma mãe para mim. Aflito, Tiago não se conteve mais e perguntou: o que é isso? Alzira pareceu sem graça, em dúvida se deveria dizer ou não. Tua mãe, meu marido, gentil como sempre, ofereceu-se para me emprestar uma quantia. Dinheiro? Alzira encolheu-se, obviamente surpreendida com o tom de voz do filho. Ele sabia que deveria ter suavizado a sua voz, mas não conseguiu. Ora, senhor meu marido, de tão atarefado deves ter se esquecido o que eu lhe disse a respeito do que aconteceu com meu pai. Tiago franziu o nariz, balançando a cabeça em dúvida. Refiro-me ao assalto. Roubaram todo o dinheiro que foi remetido ao meu pai pelos bancos europeus. Até que ele receba uma nova remessa de lá, a tua mãe prontificou-se a emprestar-lhe a quantia. Voltando-se para Alzira, Melinda acrescentou: a senhora é formidável, Deus lhe pague. Não há de quê. Dizem que filho de peixe, peixinho é. E é verdade. O senhor, meu marido, puxou em tudo a senhora. É puro coração, bondade, honestidade, caráter, índole e humanitarismo. Para mim é uma honra ser tua mãe, murmurou Alzira, emocionada, voltando-se na direção do filho. Melinda acompanhou seu gesto. E uma honra ser tua esposa. Tiago permaneceu quieto, mas o seu coração por pouco não parou. Ao chegar em casa, Melinda murmurou: estou insone. E eu com isso? Não é assim que um marido devotado à esposa deve responder. Exato. Acontece que eu não sou um marido devotado. Aprende a ser. Não me faças rir. Tu não me faças rir. Agora pega aquele livro que está logo ali em cima e lê para mim, em voz alta e com boa dicção. Tiago bufou, caturra. Pegou o livro, ajeitou-se na cadeira e começou a lê-lo em voz alta. Repita outra vez esse trecho. Gostei muito, disse ela a certa altura. Para mim chega, berrou ele, arremessando o livro longe. Tiago pôs-se de pé e, quando ia deixando a sala, Melinda falou: não quero ficar sozinha aqui. Ele deu de ombros. Vem, faz um carinho nos meus pés. Tiago controlou o riso, mas vazou por seu nariz.
Não me provoques, Melinda. Tu não me provoques, senhor meu marido. Agora vem acariciar meus pés delicados. Cedendo ao bom senso, Tiago atendeu ao pedido da esposa. Um pouco mais para o canto. Isso, agora entre os dedos, dizia ela com delicadeza. Minutos depois, ela respirou fundo e desabafou. Muito bom. Agora me leva para o quarto. Tiago simplesmente não respondeu, apenas franziu o rosto como se tivesse comido uma fruta ácida e amarga. Não seja deselegante, carrega-me nos seus braços, vamos, ordenou a esposa com a falsa calma. Sem ver outra saída, Tiago a levou nos braços, porém teve o cuidado de manter a cabeça pendente para o lado para não encarar a esposa. O seu semblante transparecia nojo, repugnância, asco, e tudo aquilo invadia Melinda de prazer. A cada degrau que subia, pensamentos mórbidos cresciam dentro de Tiago, como que lendo seus pensamentos, Melinda fez um alerta. Nem ouses derrubar-me. Lembra de que tenho alguém informado que se... Ele se manteve calado, trincando os dentes. Após pô-la na cama, ele limpou suas mãos em suas calças e cuspiu no chão enojado. Sem se deixar perturbar pelo gesto deselegante, a esposa falou, cheia de melindres. Ainda estou insone. Ele deu-lhe as costas. Já sei o que podes fazer para relaxar-me, exclamou ela num tom empolgado e sensual. Suas palavras travaram os passos do marido. Pelo tom de voz, ele compreendeu onde ela queria chegar. Fazer sexo com ele. Ele ia interrompê-la, mas Melinda silenciou com um gesto delicado. Ora, senhor meu marido, sei que tu gostas, vem. Tiago voltou-se para ela, olhando-a com descaso. Com o mesmo descaso ele falou. Uma mulher pode fingir o orgasmo e a vontade de querer fazer sexo com um homem. Já um homem não. Quando ela não o excita, ele não se excita. É verdade, mas se eu não te excito, como explicas o teu excitamento das outras noites? Melinda pôde ver o sangue subir e fervilhar por toda a face do marido. Num repente, ela atreveu-se novamente a perguntar ao marido a respeito do seu amor secreto. Quem é ela, Tiago? Ela colocou uma pequena ênfase na palavra ela. Quem é a mulher que te faz perder a cabeça, a ponto de evitar cuidadosamente, desde que te casaste comigo, que eu engravidasse de ti? Diz, quem é ela? Prometo que guardo o segredo. Não me irrites. Quem é a mulher por quem tu sofres calado? A pergunta tinha um peso que empurrou Tiago para mais perto do abismo emocional. Cala-te essa boca! Ele se engasgou, levou a mão aos lábios. Diz, cala essa boca, sua ordinária! Ela pôde sentir a dor terrível na voz dele. Isso, fiques bem irritado, raivoso. Quanto mais irritado ficares, melhor na cama. Para, Melinda! A mão de Tiago tombou muito lentamente para o lado e os seus dedos se fecharam, apertando-se uns contra os outros, em desespero. Tomando agora um tom ainda mais libidinoso, ela ordenou. Tira essa roupa, já! Eu vou acabar perdendo a minha cabeça! Bramiu Tiago, avermelhando-se ainda mais de ódio. Tira a tua roupa e vem fazer um filho em mim. Eu tenho nojo de ti, asco, eu te odeio. Melinda soltou uma gargalhada esnobe, arreganhando toda a boca. Odeias nada. Tens prazer comigo. Tira tua roupa. Tomado de fúria, Tiago jogou-se sobre a mulher e fez o que ela pediu, enfurecido. O ódio fazia hesitar-se por mais que não quisesse. Era um modo de se sobrepor a ela.
Melinda contraía as mãos na coxa, enquanto vibrava de prazer, satisfeita não só pelo prazer sexual, mas por ter conseguido o que queria mais uma vez: dobrar aquele homem de pedra. Em breve atingiria o seu objetivo mor, engravidar dele para deixá-lo em total desespero a ponto de definhar. Mais uma vez, Melinda se deleitou ao ver presa nos braços de Tiago, sentindo a pele dela roçando na dele, as mãos dele entrando nos vãos e nas suas entranhas, o suor caindo sobre ela, sua respiração ofegante cutucando o pescoço dela e chegando até a nuca. Tudo, enfim, era um deleite. Era quase um delírio quando ele a apertava junto dele até levá-la ao clímax extasiante. Por mais que fosse um perigo ver-se presa nos braços daquele homem tão belo, másculo e viril, ainda assim ela se sentia aconchegada em seus braços e em paz. Melinda não sossegaria, instigaria o homem ao seu lado a dar-lhe tudo o que ela acreditava que fosse capaz na cama, até mesmo o que ele próprio desconhecia sobre si mesmo. Sabia que ele podia amá-la ainda mais loucamente, como uma saraivada de fogos de artifício que explodem no céu, encobrindo o fundo negro e muitas vezes gélido das noites de junho. O tempo inexorável seguiu tecendo na teia da vida o roteiro que cada ser humano escreve por meio das atitudes que escolhe em seu dia a dia. Tiago estava atravessando a rua 7 de setembro quando avistou a esposa em companhia de David, o negro que conhecera a bordo do navio na volta para o Brasil, durante a sua viagem de lua de mel, em frente a um dos lugares mais frequentados pela alta sociedade. O jovem já percebera que muitas das pessoas que cruzavam seu caminho nos últimos tempos tentavam dar-lhe indiretas a respeito da estranha amizade de sua esposa com aquele negro. Deveriam estar falando barbaridades nas suas costas. Mas o que podia ele fazer diante daquilo? Tinha que aguentar calado mais aquela humilhação que a esposa tinha o prazer de proporcionar a ele. Sim, ele sabia, tinha absoluta certeza de que ela fazia aquilo de propósito, para que todos a vissem em companhia do negro e tivesse o marido como um otário. De repente, inumerosos rostos começaram a surgir na mente de Tiago, rindo dele maliciosamente. Aquilo foi sufocando-o como se estivesse sendo submerso num lago. Num repente, mandou o cocheiro parar, saltou da carruagem e foi até a esposa, abrindo o caminho em meio dos passantes, estugando os passos. Quando alcançou Melinda, puxou-a discretamente pelo braço, deixando o negro a falar sozinho. O episódio chamou a atenção dos que por ali passavam. Admirada, Melinda parou bruscamente. O que pensas que está fazendo? Não quero ver-te andando na companhia desse negro, rosnou ele entre dentes. Ela riu com prazer. Ele olhou para os lados e, antes de dizer baixinho, eu te mato, eu juro que te mato. Fala mais alto para todos ouvirem, disse ela, saboreando cada sílaba. Fez-se uma pausa. Os dois ficaram ali se afrontando face a face, até Melinda romper o silêncio. Vem. O tom da esposa fez Tiago novamente cair em si, lembrando dos trunfos que ela guardava na manga para usar contra ele, se ele não a obedecesse. Submisso, ele acatou o pedido dela. Melinda andava alegremente, parecendo flutuar. Estava tão viçosa que os transeuntes que passavam pelo caminho viravam-se para contemplá-la. O marido seguiu a esposa até uma joalheria, a mais famosa e refinada da corte na época, localizada na tradicional Rua dos Joalheiros, a Rua dos Ourives. Melinda entrou na loja com a imponência de um veleiro ancorando no porto. Tiago, por sua vez, parecia um escaler qualquer seguindo a outra embarcação mais importante. Pois não, em que posso ajudar-vos? Perguntou o atendente.
procura uma joia, a mais bela e valiosa que tiveres. Adiantou-se a senhora Amorim. Algo na voz dela fez os fregueses e os funcionários olharem-na com curiosidade. Tiago, porém, olhou-a tomado de fúria. Discretamente, ele pegou no punho dela e começou a apertá-lo. Entre um sorriso forjado, a voz dela sobressaltou-se. Se continuares a apertar-me, eu grito, ameaçou a esposa. 2 noites depois, um pesadelo hediondo fez Tiago acordar na madrugada envolto de tristeza e temor. Ele se sentia como se estivesse prestes a enlouquecer de uma hora para outra. Ficou rodopiando na cama de um lado para o outro sem dormir mais, até o dia raiar. Estava obcecado por um sentimento obscuro de perigo iminente. Ele saiu da casa e partiu para a calçada a pé, sem direção certa. Ligeiras lufadas de vento agitavam-lhe os cabelos, deixando-o em desalinho. Seus passos o levaram à praia. Ele sentou-se sobre uma pedra e os seus olhos se perderam de vista no mar, onde havia pescadores desfraldando velas e barcos pesqueiros deslizando sobre as insinuantes superfícies da água. Tiago lembrou-se, então, novamente do que fora dito no sonho que tivera com Maria Eduarda naquela noite e que desandou seu sono. A vida não nos permite errar, disse ela, mas nos permite reparar os erros, alguns pelo menos, e todos, se considerares a vida eterna, respondeu Maria Eduarda. O sonho pareceu tão real para Tiago, tão real, que o tangir de uma emoção inebriante que jamais sentira. Sonhos embaralhavam as ideias, eram loucos e sem propósito, pensava o jovem. Novamente ele sentiu seu coração apertar-se ao pensar na mulher amada e sentiu-se inundado por uma saudade avassaladora. Ele precisava dela e agora mais do que tudo. Ele a amava mais do que tudo. Saudoso, Tiago viu-se face a face com outra verdade irrefutável a seu respeito. Puxara e muito a sua mãe verdadeira, Antônia Amorim, que foi capaz de prender a irmã, a própria irmã no hospício, para não assustar o homem que amava, e de adotar um bebê para substituir o que morrera, para também não desagradar o homem amado, tampouco frustrar as expectativas dele. Sua mãe amara o seu pai fervorosamente, tanto quanto ele amava Maria Eduarda. Novamente as palavras da mulher amada ecoavam na mente do jovem. A vida não nos permite errar, mas nos permite reparar os erros, alguns pelo menos, e todos, se considerares a vida eterna. Sob o influxo de suas palavras, Tiago sentiu uma fúlgida e efêmera onda de paz naquele instante. Quando Melinda voltou para casa dos seus passeios vespertinos rotineiros com David, encontrou Tiago aguardando por ela em seu quarto. Imediatamente ela percebeu que ele estava diferente, seguro de si como outrora. Nem bem entrou, ele falou asperamente. Acabou, Melinda. Acabou teu reinado, sua devassa. O rosto de Melinda não demonstrou nenhum sinal de tensão muscular, mantendo a tranquilidade de pouco tempo atrás. O marido prosseguiu. Se tu contares para minha mãe o que pretendes contar, não serei só eu o prejudicado. Tu perderás tanto quanto eu, e, portanto, nunca poderás fazer o que ameaças, jamais. A minha ruína será a tua ruína. A minha desgraça será a tua desgraça. Desta vez foi Melinda quem o aplaudiu e parabenizou. Parabéns! Parabéns! Estás finalmente pondo o teu cérebro para funcionar. Já não era sem tempo. Já ouvira dizer que aquele que se julga superior ao seu semelhante, branco ou preto, amarelo ou mulato, cedo ou tarde percebe-se tratar-se de um ser inferior.
inferior. Mas jamais pensei que fosse verdade. Ele esperava que ela dissesse qualquer coisa menos aquilo. De certo modo, o comentário da esposa o fez sentir-se maior dos imbecis do planeta. E o ódio dessa vez foi de si próprio, por não ter se tocado daquilo antes, bem antes, podendo assim ter evitado todo o horror e a humilhação que passou nas mãos da esposa. No dia seguinte, quando Melinda chegou à copa para tomar o seu café da manhã, encontrou Tiago ali, já tomando o seu. Ao passar por ele, pousou a mão sobre os seus cabelos e alisou-os, como se alisa os pelos de um cão. Ele arrepiou-se todo naquele instante e, num gesto brusco, tirou a cabeça do alcance da mão da esposa. Melinda sorriu sarcasticamente do seu próprio gracejo. A vida é uma pilheira e é a morte quem ri por último, disse ela repentinamente em meio ao café. As palavras da esposa assustaram Tiago, que a mirou de olhos frisados. Come, bebe, diverte-te o quanto antes, pois a morte te aguarda no amanhã, acrescentou Melinda com certo prazer. Tua língua é viperina, como de uma naja traiçoeira, sanguinária, venenosa, atacou ele sem piedade. Melinda balançou a cabeça em concordância e desta vez o seu rosto estava incógnito, como de uma esfinge. 11 dias depois, quando a carruagem, trazendo Tiago, parou em frente à casa dele, o jovem novamente se surpreendeu ao ver Melinda parada diante da porta, ao lado de David. Fulo, o moço de olhos vivos saltou do carro e subiu rapidamente as escadas até se posicionar em frente ao negro e à esposa. O que é isso? Que pouca vergonha é essa? Ralhou Tiago entre os dentes. Mesmo diante dos maus modos de Tiago, o negro cumprimentou o jovem cordialmente. Sai daqui, seu negro imundo! David pareceu em dúvida quanto ao que fazer diante do assinte. Se deveria ou não responder à altura. Procurou apoio no olhar de Melinda, que olhava para o marido tomada de um prazer indescritível. Num estalo, Tiago puxou a esposa bruscamente pelo braço para dentro da casa e bateu a porta com um coice com toda a força. David pensou em impedir o gesto animal do rapaz, mas o olhar de Melinda o deteve. Ele compreendeu que o melhor a ser feito naquele momento era partir, e foi o que fez a seguir. Tiago arremessou violentamente a esposa contra uma das poltronas, resfolegou e gritou asperamente. A corte inteira já está comentando a respeito das tuas saídas com esse negro. Já foste vista, pelo que eu sei, em todos os lugares possíveis e impossíveis da cidade com ele. Eu te proíbo, Melinda, de sair com este animal. Eu te proíbo. Ela, envernizada de calma, assuntou. Só então defendeu-se. Eu sou uma mulher jovem e toda mulher gosta de companhia de um homem, da sua presença, do seu calor, do seu carinho. Não sejas hipócrita, parasita. Eu, hipócrita? Não, senhor meu marido, não sou, não. Eu gosto de homem, branco ou preto, são todos homens. Eu gosto de ser bajulada por um, acariciada, paparicada. E se o meu marido não me faz nada disso, eu abro espaço para aqueles que o façam. Um negro? Um negro de caráter, índole, carisma, tudo aquilo de que tu não dispõe. Tiago arremessou um tapa no rosto da esposa, cuja marca ficou por dias. Ela não chorou, manteve a calma, apenas disse: Eu estive pensando a respeito de tudo o que venho vivendo contigo e sobre as tuas ameaças. Bem, eu cheguei à conclusão de que não me importa o que faças comigo. Eu estou disposta a jogar tudo para o alto em troca da minha felicidade. Tiago soltou um riso nervoso e um soluço seco e disse: Não ousarias.
Não saberias jamais viver na pobreza. Sou bem capaz de viver sim. Quanto a ti, eu tenho certeza de que nunca sobreviverias à miséria. És dominado pelo orgulho e pela vaidade. São teus senhorios, és escravo deles. Melinda alisou os seus longos cabelos a escorrer pelas costas, pensando com seus botões. Ela queria que Tiago fosse dependente dela, tanto quanto ele era dependente do dinheiro. Sabia que o amor, a afeição e a empatia eram inconcebíveis para a alma do marido. Ainda assim, algo dentro dela dizia que poderia fazê-lo mudar, se não pelo amor, pela dor. Dias depois, ao retornar para casa, Melinda encontrou o marido largado na poltrona da sala. Ao lado dele repousava uma garrafa de cachaça já quase seca. Ela caminhou até ele com passos de gazela. Ao vê-la, os olhos esbugalhados de Tiago esquadrinharam a esposa com desprezo por alguns instantes. Sob as luzes das velas, o rosto da esposa parecia igual ao de uma daquelas mulheres pintadas a óleo no período renascentista, austero e infeliz. Ao mesmo tempo, ela parecia alegre e realizada. Talvez nem uma coisa e nem outra. Tiago estava alcoolizado demais para definir o estado dela. Entretanto, ao contrário do que ele pensou, ele não se equivocara quanto às suas observações. De fato, Melinda estava daquele modo. Ela fitou por segundos o rosto pálido e sério do marido, jamais visto antes. Então, deu as costas para ele e caminhou suavemente até a porta em arco envidraçada e ali deixou o seu olhar se perder ao longe. O silêncio assustou-os por alguns instantes até ela falar. Estive no médico. Sua voz soava lenta e pesada. Fiz alguns exames. E o que eu tenho a ver com isso? Ralhou ele num muxoxo. Ela inspirou e expirou o ar profundamente antes de ser direta. Eu estou grávida. As palavras atingiram Tiago em cheio. A adrenalina dele disparou naquele instante a ponto de fazê-lo levantar-se tão bruscamente que deixou a poltrona tombar no chão. O sangue já fluía por todo o seu rosto desvairadamente. Tem certeza? Absoluta. Ele queria dizer, não pode ser. Mas àquela altura sabia que tudo era possível. Grávida? A voz dele falhou, tornando-se um sussurro rouco. Sim, grávida. Ela inspirou fundo e expirou lentamente. A voz melindrada revelava agora uma preocupação amistosa. Tu só podes estar brincando, murmurou ele em tom irônico de incredulidade, enquanto dava sinais de estar revirando tudo aquilo na cabeça. Tiago levou a mão à boca, depois até os cabelos e ali as fincou, remexendo-as num gesto desesperador. O futuro para ele antolhava-se carregado das mais negras e sinistras cores. Ele percorria o pequeno aposento como um leão enjaulado, passando as mãos repetidas vezes pelos cabelos como num tique nervoso. Depois, despertando de suas pungentes e amargas preocupações, cravou os dedos feito torniquetes no braço de Melinda e vociferou. Tu não podes ter esse filho! Eu não quero, não podes! Melinda soltou um riso abafado e com um puxão libertou-se do marido. Eu sinto muito. Tu tens que tirar esse feto quanto antes. Ela tornou a rir. Desta vez um sorriso um tanto sardônico. Ele não se lembrava de ter experimentado um sentimento como aquele antes. Uma mistura cruel de prazer e tristeza. E o que tu vais dizer para tua mãe e o meu pai? Como assim? Eu já lhes contei. Tiago emudeceu atônito. Ela olhou com um ar de satisfação, balançando a cabeça judicioso. Ele tornou a dizer: Essa criança não pode nascer, não pode.
As duas últimas palavras saíram num berro agonizante. Tiago novamente mergulhou as mãos nos cabelos e, andando em círculo pela sala, dizia: Tu acabaste com a minha vida, desgraçada, acabaste comigo. Assolado, o corpo do belo moço começou a estremecer convulsivamente. Resignada, Melinda defendeu-se. Viestes atrás de mim, Tiago. Estás colhendo o que plantaste. Simplesmente isso, colhendo o que plantaste. Eu te odeio, Marafona. Eu te odeio. Praguejava ele, tangido por um ódio inebriante que jamais sentira. Tiago pegou uma garrafa de cachaça cheia e começou a bebê-la no gargalo. Num gesto desesperador, ele podia ouvir Melinda rindo dele por dentro. Teve a sensação de que os seus músculos estavam transformando-se em água. Depois de ingerir todo o líquido, passou a mão noutra garrafa e, lânguido, deixou a casa sem rumo certo a seguir. Queria serenar um pouco a tempestade que lhe queimava a alma. Caminhou pela rua de senho franzido, alcoolizando-se ainda mais, desarmado, com o peito cada vez mais se dilatando de desespero e dor. Tão grave era sua tormenta que nem mais se preocupou com o que as pessoas que cruzavam o seu caminho iriam pensar sobre ele. Andava simplesmente indiferente a tudo que o cercava. Para ele nada mais importava. Tinha a impressão, quase uma sensação, de que a sua vida estava prestes a terminar. Aguardem, a história continua.